Graças e paz, queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde a gente está falando sobre o tema Magoados com Deus. E quando eu propus falar sobre esse tema Magoados com Deus, foi para trazer à tona o perigo da religiosidade, porque a religiosidade mata a nossa espiritualidade. A gente falou no vídeo anterior que a religiosidade ela tem a ver com os atos externos que a gente faz em nome de Deus, principalmente pensando em agradar pessoas. Assim eram os fariseus, né? Que Jesus chamava muitas vezes de sepulcro caiado, porque eles faziam com que a sua experiência revelasse a sua religiosidade. E você pode perceber que o que transforma a vida de uma pessoa não é ela se tornar religiosa, porque ela se tornar religiosa faz a sua aparência mudar. Isso é refletido na sua forma de falar, isso é refletido nos lugares que ela vai. Antes ela ia para o pagode, agora ela vai para a igreja. Sim ou não? Consegue entender? Por outro lado, nem sempre a religiosidade muda o nosso caráter, muda o nosso interior. Por isso, tantas pessoas estão na igreja e ainda assim não têm a sua essência transformada, porque a nossa essência só é transformada através da nossa espiritualidade, que é o nosso relacionamento com Deus. Eu quero inclusive contar um testemunho aqui só para você entender como que a religiosidade é capaz de nos matar. Olha como é sério. Certa vez, num seminário de libertação que a gente fez na nossa igreja, com o pastor Alcione Omeric, ele contou o testemunho de uma mulher que teve a perda do seu filho, um filho jovem ainda, de uma forma trágica. Acontece que essa mulher era líder da intercessão da sua igreja, líder do círculo de oração, uma mulher de fé, ousada, que entrou na brecha de muitas pessoas, que intercedeu, fez batalha espiritual por muitas pessoas, só que agora a sua casa foi acometida. E ela, segundo o testemunho, nem chorou no dia do enterro, porque ela se manteve forte, porque afinal de contas, uma intercessora é vista como uma mulher guerreira, uma mulher de fé, e ela não queria que as pessoas pudessem ver a sua fraqueza, a sua debilidade. O problema é que por ela não ter expressado a sua humanidade, o problema é por ela não ter chorado, por ela não ter vivido o luto, ela na verdade começou a adoecer, começou a definhar, até que entrou numa depressão e ninguém conseguia tirá-la dali. E nesse seminário, então, essa mulher foi trazida e ali o pastor Alcione, quando entendeu todo o caso, fez um mapeamento da sua vida, percebeu na verdade que ela estava magoada com Deus, que ela estava triste com Deus por ele não ter livrado o seu filho daquela situação. E ele então a levou a buscar a Deus naquela hora e abrir o coração e colocar tudo para fora, tudo que ela sentia, colocasse mesmo para Deus o que estava doendo. E foi interessante que na hora que ela começa a orar, ela começa então: ó Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano e fiel. E aí o pastor interrompeu e falou: irmã, pode parar, irmã. Não precisa encenar, fala o que você está sentindo, fala o que está no teu coração. Deus quer ouvir o que está no teu coração, não adianta mais você fingir que não está doendo. E de repente aquela mulher deu um grito: Deus, por que você matou meu filho? Por que você não interveio? Por que você não livrou? E começou então a colocar tudo para fora, e ali então ela pôde ser ministrada e pôde ser curada e liberta. Lembra quando eu falei no vídeo anterior que quando a boca cala, o corpo fala? Foi exatamente, ela somatizou todas aquelas emoções que ela não lidou no momento da crise. E isso porque, como intercessora, ela não podia se mostrar fraca, ela tinha que manter a posição. Queridos, quantas vezes eu fui em algumas igrejas onde os obreiros, né, eles tinham como
direção, da sua liderança, não saírem da sua posição, mesmo que no apelo a palavra falou com eles, mesmo que no apelo eles é que deveriam ir lá na frente. Consegue entender o que eu estou falando? Quem sabe essa mulher, vários homens de Deus foram na sua igreja, várias mulheres de Deus ministraram ali, mas na hora do apelo ela continuou mantendo firme. Inclusive, quem sabe ela até foi lá orar pelas pessoas quando ela é que tinha que ter dobrado os joelhos e recebido a sua cura e derramado como Ana a sua dor diante do altar para receber uma palavra de cura e de libertação. Consegue entender aonde eu quero chegar? A religiosidade mata, porque ela anula a nossa espiritualidade. E tudo isso por quê? Por causa da nossa aparência com relação às pessoas. Por isso, eu não sei se eu estou falando para alguém que está vivendo exatamente essa realidade. Eu quero dizer a você que é suicídio você tentar ser anjo, é suicídio você tentar não assumir a sua humanidade. E você acha que Deus não sabe que você está magoada com Ele? E você acha que Deus não sabe que você está triste com Ele? E enquanto você não tratar isso, você vai enfermar e o diabo vai se aproveitar dessa realidade para muitas vezes, inclusive, colocar enfermidades na sua vida, muitas vezes esfriar a sua fé. Só para que você entenda que ser humano não anula a nossa espiritualidade, eu quero te mostrar em 2 Samuel capítulo 6 a história de Davi. Você conhece Davi? Um homem segundo o coração de Deus, um adorador, um homem de Deus que escreveu vários salmos, que foi um homem guerreiro. Mas olha que coisa interessante, certa vez acontece algo trágico na sua vida e no seu reinado. Em 2 Samuel capítulo 6, a palavra de Deus afirma que Davi, no seu primeiro ato de governo, decide trazer a Arca do Senhor de volta para Jerusalém. A Arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus porque Eli, lembra de Eli? Estava vivendo fora da vontade de Deus, seus filhos estavam aprontando dentro da igreja e Deus decidiu dar um basta. E num mesmo dia, os filisteus invadem Israel, os filhos de Eli morre e eles levam a Arca do Senhor. E aí uma coisa interessante, Davi, ele tem um coração apaixonado pelo Senhor. E eu quero muito que você preste atenção nesses detalhes. Davi era um homem apaixonado pelo Senhor. E a primeira coisa que ele fez quando assumiu o governo foi trazer de volta a Arca da Aliança, porque ele queria Deus com ele queria Deus governando com ele queria honrar a Deus através de cada batalha, de cada guerra. E assim ele fez. Só que a Bíblia diz que quando ele decide trazer a arca, que nesse tempo estava na casa de Abinadab, um levita, há 20 anos a arca estava na casa dele, e Davi então decide trazer de volta, e 2 dos filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, vieram então trazendo a arca, e eles decidiram pegar um carro de bois novo e colocar a arca em cima. Só que no meio da caminhada, enquanto o povo dançava, celebrava, porque finalmente a presença de Deus estava voltando para o meio do povo, os bois passam numa pedra lá e a carroça bambeia lá e a arca faz com que ia cair e de repente Uzá tenta segurar a arca e a Bíblia diz que ele é fulminado, morre fulminado, Deus o fulmina. E a Bíblia diz que Deus faz isso por causa da sua irreverência. Quando a gente para entender isso, a gente pode imaginar, a arca estava há 20 anos na casa de Abinadab, Uzá cuidava da arca ali há 20 anos, quem sabe ele se acostumou e aquilo virou apenas um objeto, como muitas vezes acontece na vida de tantas pessoas. E naquele momento não houve reverência, porque nós sabemos que a arca não poderia ter sido trazido daquele jeito, tem que vir no ombro do sacerdote, tem todo um propósito ali que Deus estabeleceu, e eu creio que Uzá, Abinadab e sua família deveriam ter orientado a Davi, mas não, eles colocaram um carro de boi novo, e ali quando a arca vai cair, Uzá tenta segurar, olha só, na boa intenção, e Deus fulmina. A Bíblia diz então, no versículo 7 assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali
junto à arca de Deus. Agora preste atenção no versículo 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E olha o que diz o versículo 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Você prestou atenção? A Bíblia diz que por causa desse ato de Deus, Davi se desgostou. O que é se desgostar? Davi ficou magoado. Davi ficou entristecido com Deus pelo que ele fizera a Uzá. E a Bíblia nos deixa claro que esse desgosto foi tão grande que ele tomou uma decisão de não levar mais a arca para sua casa, não levar mais a arca para Jerusalém, e deixou na casa de um homem lá e foi embora. Quantas pessoas a gente conheceu que tiveram uma grande frustração, uma grande decepção, porque algo não aconteceu como imaginava, e nesse momento se desgostaram de Deus. Sabe, deixaram de gostar, se entristeceram, e muitas pessoas abriram mão do chamado. Muitas pessoas tiveram uma decepção tão forte e não souberam lidar com isso, que pararam a sua caminhada cristã e não continuaram cumprindo o seu chamado, e alguns até como birra, sabe? Também não vou fazer mais nada, também se Deus não fez isso, também não vou fazer mais nada, também não quero mais nada. Quem sabe eu estou falando inclusive para alguém que hoje se encontra afastado, você não consegue nem mais ir na igreja. Quem sabe como eu, por ter passado por algumas situações que eu vou contar no próximo vídeo, fiquei tão entristecido que eu não conseguia mais ouvir os profetas, eu não conseguia mais ouvir pessoas falando em nome de Deus. Olha, Deus disse que vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu não quero saber o que Deus vai fazer. Eu cheguei num nível de coração tão fechado que eu não queria mais ouvir o que Deus queria fazer comigo. Por que Ele não fez o que eu esperava? Por que o negócio era simples? Por que Ele deixou que acontecesse? Quantas vezes isso nos abate? Quantas vezes isso acontece conosco? E por que nós não aceitamos a forma de Deus? Porque não aceitamos os planos de Deus? Porque não aceitamos que as coisas nem sempre aconteçam do nosso jeito? Então a gente chuta o balde, então a gente abre mão do nosso chamado, então a gente abre mão do nosso relacionamento com Deus e deixa de viver o que Deus tem para a nossa vida. Consegue entender o que eu estou te falando? Eu estou te falando que homens de Deus se magoam com Deus. Homens de Deus se entristecem com Deus. Eu quero muito que você entenda isso, porque, como eu tenho falado, existe um sistema religioso que tem levado as pessoas a não serem humanas e a não lidarem com as questões humanas. Consegue entender? Existem pessoas que têm medo de Deus, existem pessoas que têm medo de falar com Deus, de colocar o seu coração para fora, de falar: Senhor, eu estou triste contigo, eu não entendi, eu não compreendi por que isso aconteceu. Isso não é pecado, isso não é problema, pelo contrário, muitas vezes é curador. Muitas vezes você vai conseguir conhecer um Deus que até então você não conheceu. Pensa no que eu estou te falando, porque quem sabe no meio dessa crise você vai ter um encontro com Deus como nunca antes, e você vai sair muito mais fortalecido dessa situação, e mais, você vai conseguir se tornar um canal de cura para outras pessoas, como eu estou aqui agora, sendo um canal de cura para a sua vida. Eu quero te mostrar ainda mais um homem que se magoou com o Senhor, que se entristeceu com o Senhor, porque não conseguiu entender algumas situações que aconteceram na sua vida. Eu quero convidar você a ir comigo agora para Juízes, capítulo 6. Em Juízes, capítulo 6, a gente vai ver a história de Gideão. Mas antes da gente falar de Gideão, a gente precisa entender o contexto da história de Gideão. No capítulo 6, primeiro versículo, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e cavernas e as fortificações.
Você entendeu? A Bíblia diz que porque a nação de Israel abandonou o Senhor e começaram a fazer o que era mal perante o Senhor, realmente o Senhor os desamparou. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Se era isso que eles queriam, se eles não queriam mais depender de Deus, então agora que eles arcassem com as consequências dos seus próprios caminhos. E assim aconteceu por 7 anos. Tudo que Israel plantava, os midianitas iam lá e roubavam. Até que o versículo 6 diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. E então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Infelizmente, muitas vezes é isso que acontece com a gente, não é verdade? Tomamos os nossos próprios caminhos, tomamos decisões erradas, as consequências vêm, mas no momento de dor a gente clama ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, muda a nossa sorte, e louvado seja o Senhor, que Ele é um Deus de misericórdia e graça, que Ele não tem prazer nem na morte do ímpio, quanto mais no sofrimento do seu povo, mas muitas vezes Ele espera o tempo que nós vamos parar e clamar por Ele, até mesmo para entender o que Ele tem a nos dizer sobre essa situação. Então, assim que Israel busca o Senhor, a Bíblia diz que Ele aceita esse clamor e decide libertar Israel, levantando um libertador chamado Gideão. Mas algo acontece, olha que coisa interessante. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Prestou atenção? Ele estava malhando trigo em outro lugar para os midianitas não o encontrarem e tomarem dele. E nesse momento a Bíblia diz o seguinte: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Quantos queriam ouvir nesse exato momento: o Senhor é contigo, Márcio, o Senhor é contigo, Henrique, o Senhor é contigo, Maria? Não é uma palavra forte? Não é uma palavra de alento? Sim, porém não é uma palavra de alento para quem está magoado com Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui: respondeu Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que me sobreveio tudo isso? Se o Senhor é conosco, por que tudo isso aconteceu? Lembra da intercessora que eu falei? Se o Senhor é comigo, por que o Senhor deixou essa tragédia me acometer? E outra coisa, o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja bem, Deus então atende o clamor de um povo, Deus então decide libertar Israel, mas a pessoa que Deus escolhe para libertar Israel estava magoado com ele. A pessoa que Deus escolhe para libertar Israel estava entristecido, desacreditado, e quando Deus fala: eu sou contigo, isso não quis dizer nada para ele, porque como o Senhor é comigo e tudo isso aconteceu. Então, se o Senhor é comigo e tudo isso aconteceu, o Senhor não é fiel, o Senhor não é alguém digno de confiança. E outra coisa, cadê as histórias que meus pais contavam a teu respeito? É tudo mentira, porque olha o que está acontecendo com a gente aqui. O Senhor, na verdade, nos desamparou, e de certa forma foi isso que aconteceu. Porém, Gideão não conseguia entender que o Senhor o desamparou por causa dos caminhos que eles mesmos escolheram, que os pais de Gideão escolheram. Faz sentido o que eu estou falando? Quantas pessoas estão deixando de viver o que Deus tem para a sua vida porque se encontram nesse momento entristecidos, porque não conseguiram entender o mover de Deus, o agir de Deus, porque Deus permitiu algumas coisas. Quem sabe eu estou falando agora para alguém que se encontra exatamente nessa situação. Você largou tudo, você não compreendeu algumas situações que aconteceram e por isso você está entristecido, e por isso você está magoado, e por isso a sua fé foi abalada, e por isso você já não ora mais, e por isso você já não tem mais prazer na obra do Senhor, e por isso você já não tem prazer em servir a Deus. Mas eu quero te dizer nesse momento que hoje é tempo de você
abrir os seus olhos para entender em Deus o que aconteceu. Você vai ver que Gideão aqui decidiu então fazer uma prova com Deus. Senhor, então me mostra que o Senhor é comigo. E Deus vai lá e faz um milagre. E Gideão estava tão ferido que ele ainda não conseguiu aceitar, e ele pede mais um sinal, e Deus vai lá e dá outro sinal, porque existem pessoas que precisam de sinais para voltar a crer, e isso não é problema para Deus. A questão é que Ele não vai fazer sinal por fazer, Ele não vai simplesmente tirar a sua dúvida. Ele quer nesses dias se revelar a você. O que você está precisando? Coloca agora diante do Senhor. Coloca: Senhor, eu preciso saber se o Senhor ainda é comigo, me dá um sinal. Gideão foi ousado para falar: eu estou triste, para mim o Senhor me desamparou, para mim o Senhor não é confiável, então se revela a mim, me mostra, eu preciso. E Deus não teve problema com isso, e Deus se revelou a Gideão, e Gideão foi um grande libertador de Israel. E se a gente for voltar lá para Davi, você vai ver que Davi tinha largado a arca para lá já há 3 meses, até que alguém chegou a Davi e disse: cara, olha só, sabe a arca que você deixou na casa de Obed-edom? Deus está prosperando aquele homem. Davi, o problema não era a arca, Davi, o problema era a forma como a gente fez, porque ela ficou na casa de Obed-edom e a casa dele prosperou. E quando Davi então ouviu aquilo, a Bíblia diz que ele se alegrou e se inspirou de novo para buscar a arca, só que agora da maneira correta. E quando ele trouxe da maneira correta, a bênção do Senhor veio sobre a sua vida. O que eu quero te dizer é que Davi então abriu mão de dar sequência ao que ele estava falando, porque ele teve uma interpretação errada do que aconteceu, até que alguém trouxe uma nova revelação dizendo: Davi, o problema não estava com a arca abençoa quando a gente faz da maneira correta. A presença de Deus, quando ela é tratada da maneira correta, ela abençoa Davi. E Davi então, com aquela nova informação, voltou e deu sequência, e Deus lhe deu a vitória. Quem sabe é tempo de você ressignificar, quem sabe é tempo de você rever de fato o que aconteceu, quem sabe é tempo de você ir diante de Deus e pedir: Senhor, me abra o entendimento, me ajuda a compreender o que aconteceu de fato, porque não adianta você continuar nessa situação, não adianta você continuar afastado, não adianta você continuar nessa cama, não adianta você continuar nessa tristeza. Você sabe que você tem um chamado, você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, e você sabe que a sua realização está em fazer a vontade do Senhor. Então eu quero orar nesse momento para que o Senhor venha te despertar, para que o Senhor venha te curar, te resgatar dessa vã maneira de viver, resgatar dessa mentira que você acreditou. Quebra hoje essa religiosidade, volte a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, volte a ter relacionamento com Deus, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Posso orar por você? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por essa pessoa, por esse homem, por essa mulher que teve essa tragédia, que teve essa situação acometida, essa mulher, esse homem, ó Deus, que passaram por essa experiência que elas não conseguiram compreender, e o diabo aproveitou para aprisioná-las nesses sentimentos de depressão. Mas eu te peço agora que a verdade traga cura, que a verdade traga libertação, que toda religiosidade seja quebrada agora no nome de Jesus, para que eles possam em Ti encontrar as respostas. Dá, Senhor, os sinais que eles precisam, dá uma experiência nova, Senhor, para que eles possam crer que só o Senhor é Deus e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu oro agora no nome de Jesus, dando uma ordem também para que todo espírito de confusão bata em retirada, que todas as vozes que não vêm do Senhor se calem agora e que eles possam ouvir apenas a Tua voz. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Te abençoou? Fez sentido? Eu queria que você desse sequência a isso, sabe? Que você entrasse agora na presença do Senhor e pudesse ter essa experiência. Eu profetizo que nesses dias Deus vai falar contigo, Deus vai te dar sinais para que você saia desse cativeiro. E Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Se esse vídeo fez sentido para você, curte aí,
comenta se ele te abençoou, me permita saber se Deus está falando contigo. E outra coisa, compartilhe com alguém que você sabe que precisa agora ser reativado, ser resgatado. Isso vai fazer com que esse vídeo se torne uma grande ferramenta de Deus para cura e bênção das pessoas, porque esse é o nosso propósito, ok? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, e se você não viu os vídeos anteriores, veja lá, porque é uma série que a gente está ministrando e eu vou terminar no próximo vídeo, onde eu vou contar um pouco da minha experiência e nós vamos falar sobre Asaf. Como que ele também, depois de ter sido magoado com Deus, conseguiu encontrar a sua cura e a sua restauração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.